A ação integral da lagrangiana, se nós, em vez de termos uma lagrangiana L, tivermos uma outra lagrangiana que difira de L por uma derivada total, se em vez de L nós tivermos uma lagrangiana dessa forma, então essa lagrangiana L barra difere apenas da lagrangiana L pela derivada total de uma função só das coordenadas e do tempo. A ação S barra calculada com a lagrangiana L barra é igual à ação calculada com a lagrangiana L mais um termo, que é o resultado da integração dessa derivada total, que só depende dos valores das coordenadas nos extremos T2 e T1. Então isso aqui, essa integral vai dar f de q de T2, T2 menos f de q de T1, T1. E quando nós fazemos variação de uma trajetória, nós mantemos os extremos fixos. Mantendo os extremos fixos, variação de S barra é igual a variação de S mais variação disso, menos variação disso, e isto aqui é zero, isto aqui também é zero, porque os Qs não são modificados nos extremos. Então, a condição delta S barra igual a zero vai produzir equações de Lagrange com lagrangiana L barra. Mas essas equações, como delta S barra igual a zero implica delta S igual a zero, essas equações vão ser exatamente as mesmas equações que as equações de Lagrange obtidas da lagrangiana L. Então essas duas lagrangianas que só difiram por uma derivada total geram equações de movimento absolutamente idênticas. Agora eu quero chamar a atenção para uma peculiaridade que pode acontecer, que é a seguinte: pode acontecer de existir alguma lagrangiana L barra que produza equações de movimento não idênticas às equações de movimento produzidas por uma lagrangiana L, porém equivalentes. Qual é a diferença? Equivalentes está sendo usado no sentido de que as equações de movimento geradas pela lagrangiana L têm as mesmas soluções que de uma outra lagrangiana L barra que não precisa se diferir do L por uma derivada total. Por exemplo, imagine uma equação diferencial assim, x2 pontos mais x3 igual a zero. E agora considere a equação diferencial e elevado a x, x2 pontos mais x3 igual a zero. Estas equações não são idênticas, porém são equivalentes. Ou seja, todas as soluções dessa equação são soluções dessa e vice-versa. Essas equações têm o mesmo conjunto de soluções. Aqui, como exponencial de x nunca é zero, nós podemos dividir essa equação por e elevado a x e as únicas soluções são as mesmas soluções dessa equação diferencial. Um outro exemplo, vamos pegar a mesma equação x2 pontos mais x3 igual a zero. E agora, por exemplo, considere essa equação aqui, ó, x que multiplica x2 pontos mais x3 igual a zero. Esta equação aqui tem duas soluções, ou x é igual a zero, ou x2 pontos mais x3 é igual a zero. Mas observe, x igual a zero faz parte do conjunto de soluções desta equação. Essa equação, obviamente, tem solução x identicamente zero. Então, esta equação aqui de baixo não é idêntica a esta, no entanto, o conjunto de soluções desta equação é o mesmo conjunto de soluções da equação de cima. Pode acontecer, tipicamente isso acontece em problemas unidimensionais. A lagrangiana padrão, né, é da forma T menos V. No entanto, em casos unidimensionais, muitas vezes é possível encontrar lagrangianas que não sejam dessa forma mais uma derivada total, portanto não difiram dessa lagrangiana padrão por uma derivada total, e no entanto gere uma equação de movimento equivalente à equação de movimento gerada por L. Então pode existir uma lagrangiana L barra que gere uma equação de movimento, ou se for um sistema com vários graus de liberdade, equações de movimento que não sejam idênticas às geradas por L, mas sejam equivalentes, ou seja, tenham as mesmas soluções, e isso pode acontecer sem que essas duas lagrangianas difiram por uma derivada total.